Boa noite, meus amores. Que a paz, o Pai, esteja com todos nós a nos acariciar. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos em oração. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos também estar em mente com o nome dos nossos amados que precisam das vibrações da oração. E deixemos tudo nas mãos de Deus. Ele é Pai, Ele é poder. Deixando na mão do Pai, estamos certos e seguros de que acontece. Vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos, ao estudo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. O título do capítulo é o Princípio Vital. Hoje nós iremos falar sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam, senão para a agregação da matéria, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Vamos à questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim. A lei de atração é a mesma para tudo. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside no agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece resultar daí a vitalidade. Não tem seu princípio no agente primitivo distinto, mas numa propriedade de especial da matéria universal em razão de certas modificações? É a consequência do que dissemos. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade e o distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá.
A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Não, se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, se a matéria não é a vida, é necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Pode-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima, o princípio vital, que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. E assim, meus queridos, mais um tema estudado. Que possamos ir a cada dia nos conscientizando da formação da vida do mundo. Gratidão, meu Deus. Vamos agora conversar com o Papai do Céu. Senhor Deus, Pai do Universo. Senhor Deus, que a tudo criou, que beneficia, Pai, a sua criação, com seu amor, com a ordem de crescimento, com a evolução. Nos acolhe, Pai. Tenha misericórdia de todos nós, que ainda estamos encaminhando, engateando nessa escola chamada vida, nessa encarnação, para aprendermos, para evoluirmos. Mesmo sendo espíritos velhos de outras vidas, mas ao renascermos, ao reencarnarmos, não trazemos as lembranças do passado. Isso é uma grande dádiva que nos dá, pois poderia ser terrível para nós se descobríssemos, se soubéssemos fatos que provavelmente poderiam nos deixar à mercê da loucura. Cuida, Pai amado, dos seus filhos que se encontram doentes, dos seus filhos que se encontram caídos. Eu hoje, Pai, peço por mim mesma, por Margot, que me encontro meio adoentada, tenha misericórdia, Senhor. Dai-me a tua força para que eu possa seguir adiante com essa minha tarefa de levar a tua palavra, os teus ensinamentos aos nossos irmãos. Que todos os lares, Senhor, possam estar recebendo as bênçãos de paz, de amor, de tranquilidade. Que todos os nossos irmãos que têm feito os tratamentos de desobsessões estejam fazendo exatamente aquilo, Senhor, que foi recomendado pela espiritualidade, para que eles se sintam fortalecidos e prossigam na caminhada. Sabemos, Senhor, que temos muitos irmãos que sofrem das dores físicas e espirituais. Ajuda-os, Senhor. Derrama sobre ele as bênçãos de paz, de cura, de ternura, de paciência. Que os nossos irmãos que usam dos vícios possam também estar recebendo, Senhor, essa mesma luz, este mesmo carinho, e que entendam em um momento determinado por Ti, que estão errados e que podem seguir adiante, modificando essa estrada torpe. E assim, meus queridos, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, pedindo à espiritualidade amiga que fluidifique as nossas águas,
para que ao tomá-las sirva de alento, de cura para o nosso corpo físico e espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixa, Pai querido, cair nas armadilhas do inimigo, nas tentações do inimigo. Que possamos buscar em nosso guia espiritual, em nossos anjos da guarda, o apoio necessário para que fiquemos longe dessas tentações. Cremos em Ti, Pai, pois Teu é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.